nós vamos discutir hoje acordos e negociações coletivas de trabalho, tá? Falar um pouco sobre o conceito, a história dela, e depois eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que eu fui orientanda do FADEL, e nós trabalhamos com convenções coletivas de trabalho, tá ok? Então nós vamos aqui mostrar um método novo de análise das convenções coletivas que serve, né, para que todos nós, trabalhadores e militantes dentro de sindicato e sindicalistas, isso, trabalhadores e trabalhadoras. Então é isso, então nosso roteiro, vamos trabalhar com convenção, acordo, negociação coletiva e a dissertação. Bom, na minha dissertação, em todos os capítulos que a gente começava a apresentar, sempre tem alguma frase, né, de impacto que tem a ver com o assunto que posteriormente a gente trabalha no capítulo. Então eu trago uma frase de Boff, né, que diz que sonho que se sonha só pode ser por ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Então, vamos sonhar em mutirão, ok? Então, gente, a Convenção Coletiva de Trabalho, trazendo um conceito, né, de um curso de Direito Jurídico, diz que é um instrumento normativo e que esse instrumento normativo cria-se normas que vão inserir nesses contratos individuais de trabalho, tá? Então, é um processo longo, quase sempre duro, em que cada uma das partes tenta impor o seu ponto de vista, né, chamando, então, isso de negociação coletiva. Ok? Então nós temos aí classe, né? Tem a classe trabalhadora e a classe, então, empregadora, em que cada um vai tentar dialogar um com o outro e vai tentar, então, garantir, né, novos direitos, tanto para uma parte quanto para outra. Na convenção coletiva, então, nós temos um processo informal, né? Não é um processo formal. Quando eu digo que não é um processo formal, é porque não existe características ali, né, descritas que você tem que ficar seguindo. Então, é um processo informal. As partes, então, irão acordar quando é que será a negociação coletiva, quando vai acontecer, né, de ano em ano, de 2 em 2 anos. Nós temos, então, na convenção coletiva, solução de conflitos, né, cada parte, então, litigando as suas vontades. Temos, então, manifestação de vontade da coletividade, tanto a coletividade da classe trabalhadora quanto a classe empregadora. E temos, então, dentro dessa negociação coletiva, a autonomia da vontade coletiva. Vocês já ouviram falar na autonomia da vontade coletiva? Perfeito. A autonomia da vontade coletiva é um instrumento jurídico que nós temos, né, aonde você dá um poder, o Estado, ele concede um poder para que as partes, os particulares, regularem suas relações, tá? Então, não só você tem que obedecer normas do Estado, mas o Estado, por vezes, ele diz, bom, eu me retiro de legislar sobre isso e vou deixar, então, as partes interessadas conversarem e chegarem num acordo. Então, essa autonomia privada coletiva, ela é calcada no interesse coletivo, tá? Então, devendo os sindicatos atuarem como intermediadores para se atingir esse interesse comum. Ficou claro essa autonomia? Então, por nós termos, pelo sindicato ter essa autonomia privada coletiva, é que ele pode, então, chegar em uma mesa de negociação e negociar. Ok? E o Estado, qual é o papel dele? Não entendi. O papel do Estado, nesse momento, nada. O Estado apenas delega autonomia para que duas partes, dois coletivos, possam livremente negociar. Isso é um instituto da autonomia. Tá? É um instituto jurídico. Tem um limite nisso? Tínhamos, né, o limite das convenções, das negociações, que não pudesse prejudicar nem retirar direitos garantidos. Isso é um instituto que nós tínhamos. Mas esse instituto, ele não é dentro da autonomia privada coletiva. A autonomia não diz que você não pode regular em particulares algo que o Estado tenha dito. É diferente. Tanto é que agora modificou, né? Com essa reforma trabalhista agora, você pode, nas negociações coletivas, nos acordos e nas convenções, você pode solucionar conflitos e nessa solução de conflitos você pode, inclusive, retirar direitos que já estejam resguardados na CLT.
Mas são dois institutos diferentes. O que eu quero deixar claro e que está aqui é o seguinte, olha. A autonomia privada é um instituto jurídico e a negociação coletiva de trabalho é outro, tá? Institutos jurídicos são normas jurídicas. Então você cria uma norma onde você diz que você tem uma autonomia de um coletivo, você cria um instituto jurídico, você tem uma norma dentro do nosso regulamento jurídico que dá esse poder então a determinadas coletividades, tá? Como por exemplo o movimento social, como alguns institutos, ok? Quando a gente fala em instituto, isso. Então olha só, a negociação coletiva de trabalho, ela é um efeito dessa autonomia privada, senão não haveria uma negociação coletiva, tá? Se o Estado não delegasse às partes, que as partes pudessem livremente convencionar, acordar, você não poderia ter isso, ok? Tá claro? Você só pode hoje o sindicato entrar em uma mesa de negociação e acordar porque você hoje tem um instituto dentro do nosso regime jurídico dando essa autonomia para o sindicato assim fazer, tá? Então é isso, a autonomia privada coletiva, né, é o poder social de grupos representados autorregularem, entrarem então em acordo, em interesses gerais e abstratos, reconhecendo o Estado a eficácia dessa relação acordada, tá? A negociação coletiva de trabalho, ela é fruto, se nós formos olhar a origem dela, ela é fruto de uma época em que a lei pouco falava sobre garantias de direito dos trabalhadores, tá? Então, nasceu exatamente nesse vazio, como tendo um direito espontâneo das partes. O Estado, né, se nós formos, vocês provavelmente já tiveram aula na saúde do trabalhador na época da Revolução Industrial, né? A época então que nós tínhamos um Estado totalmente omisso nessas relações de trabalho. E então foi exatamente nesse vazio jurídico que se tinha, né, que então você tem um Estado delegando para as partes, para que essas partes então acordassem sobre as relações entre elas, ok? Então, trazendo um pouquinho o histórico, né, da Convenção Coletiva de Trabalho. Nasceu na Grã-Bretanha, tá, em 1824, né, com a revogação de uma lei que falava sobre delito de coalizão, e essa lei era exatamente isso. Se você tem algum interesse dentro do mercado de trabalho, naquela relação inicial de período ainda pré-industrial, se você tivesse qualquer relação, existia uma lei que trabalhava sobre isso, mas houve uma revogação dessa lei. E aí, então, uma organização de trabalhadores começaram, então, eles próprios a ajustarem as suas condições de trabalhos e de emprego em relação àqueles empregadores naquela época. Tá? Então isso foi em 1824. Depois disso, nós tivemos então a Holanda em 1909, trabalhando pela primeira vez com essas questões de negociação coletiva. Depois a França em 1919. E aqui no Brasil, a primeira legislação que nós tivemos falando sobre convenção e negociação coletiva foi em 1931. E aí eu trouxe o número do decreto. E nesse decreto, o legislador, ele se referiu à contratação coletiva. Sendo, gente, que nessa época, antigamente não se chamava convenção e acordo coletivo, se chamava contrato coletivo, de forma geral, né? Sendo que nessa época aqui, o Estado dizia o seguinte: vocês podem acordar entre vocês, porém, eu tenho que ratificar isso. Eu preciso estar de acordo com esse acordo que vocês entre particulares fazem. Ok? Então, isso em 1931. E aí, foi somente a partir de 1934 que as nossas constituições da República começaram, então, a constar, reconhecerem expressamente a convenção coletiva. Até então, era apenas por um decreto. Depois começou, então, a haver dentro da nossa Constituição esse reconhecimento das negociações coletivas. Até 1938, entendia que ela se aplicava apenas aos associados, tá, dos sindicatos. E depois, em 1939, é que foi estendida a toda a categoria. Ok?
Aí vocês também lembram que nós tínhamos uma cidadania regulada, vocês lembram disso? Já foi falado, né? Então é isso daí, olha. Somente em 1967 é que houve a alteração da terminologia para a convenção coletiva. Como eu falei antes, era um contrato coletivo. Então foi apenas em 1967 é que houve. E aí, a partir então desse período aqui, passou então a não haver mais a necessidade do Estado sacramentar esse acordo. Então retirou esse poder do Estado e de fato deixou que as partes então compusessem ali as suas lides, tá? Em 1967. E é engraçado, né, a data, 1967, a época ainda estamos ali no período de ditadura, e mesmo nisso nós temos o Estado se retirando e deixando então as partes convencionarem, assim acordarem. E aí então, falar um pouquinho, né, sobre o papel do sindicato dentro dessa negociação coletiva, né? Então nós já vimos que ele só atua numa negociação coletiva porque ele tem a autonomia delegada pelo Estado, né? Então o papel do sindicato numa negociação é exatamente representar a hipossuficiência dos trabalhadores, né, individuais. Bom, teoricamente, né, gente, isso aqui é um conceito, né? Era exatamente para que você tivesse as partes em equilíbrio. Então, gente, a negociação entre os trabalhadores e os empregadores tem como finalidade superar os conflitos, né? A lei, ela é muito morosa para os conflitos, as relações que são o tempo todo efervescentes ali, tá? Então, para superar esses conflitos e divergências entre essas duas partes, né? Uma coisa importante nas convenções coletivas, né, e acordos é que o que foi acordado cria novos direitos no mundo jurídico, né? Então, ele deveria, e por isso a gente está estudando aqui inicialmente o nascer, né, o conceito, o que motivou, o que levou. Por isso é que nesse tempo aqui, na parte da manhã, eu nem trouxe discussões sobre reforma, até porque eu acho que o Kiki ou alguém já conversou. Porque senão, muita coisa que eu estou falando aqui, é para nós rasgarmos, né, depois dessa reforma. Então, vamos trazer aqui um conceito, a teoria, né, discutir sobre isso, até para também nós termos um pensamento mais crítico ainda e com subsídio, né, em relação a essa reforma. Então, ela cria novas regras de convívio entre as partes interessadas, além das regras existentes, porque se tem regra já, né, no mundo jurídico, é o cumpra-se. Não tem o que você ficar ali, né, não tem o que você ficar acordando ou não acordando. Você tem que obedecer uma norma que já está lá, né? Então, a norma visando a continuidade do próprio processo de produção, né, objetivando melhorias nas condições de trabalho e melhoria nas condições sociais. Vejam que é aquilo, a todo momento, esse olhar protetivo em relação ao trabalhador, digamos assim, a característica principal é a proteção de continuidade do processo, né? Não é a proteção do indivíduo porque ele é indivíduo, porque ele é um ser humano, né? Então é um olhar já para a continuidade do processo. E aí então, como eu falei para vocês, vou trazer um pouquinho a origem também da negociação coletiva dentro da Organização Internacional do Trabalho, né, que é tratada na Convenção número 154, e que o artigo 2º, ela define, então, o que vem a ser uma negociação coletiva. Alguém pode ler para mim? Então, o número 154 da OIT define negociação coletiva no artigo 2º como: todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, o empregador, um grupo de empregadores, uma organização ou várias organizações de empregadores, tá conseguindo ver? De outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, então não, para você ver? Com o fim de fixar as condições de trabalho e emprego e regular relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos esses objetivos de uma vez. Então, a OIT, em 1981, então, houve essa convenção, onde várias partes, né, uma convenção internacional,
você tem um organismo internacional como a OIT, como a OMS, aonde você precisa de alguns países dialogando sobre um determinado assunto. A partir, então, desse diálogo de alguns países, você, então, propõe um acordo, um grande acordão, como se fosse uma negociação coletiva. Você propõe um grande acordão e alguns países que se interessam e acham que aquela discussão é uma discussão interessante, você, então, ratifica um tratado, uma convenção, que é exatamente isso. Tá? Então, em 1981, alguns países verificaram a necessidade de se discutir relação de trabalho, começaram então a discutir que pouco se tinha em relação à legislação nesses países na proteção desses trabalhadores, lembrando sempre a proteção desses trabalhadores para a continuidade da produção. Então, isso os motivou a definirem acordarem uma convenção, e quando você acorda uma convenção internacional, você, na realidade, está também se obrigando a adotar políticas internas no seu país para você obedecer, então, o acordo internacional. E essas organizações, tanto dos empregadores quanto dos trabalhadores, tem que ser por classe, por exemplo, os metalúrgicos, bancários... Categoria. É por categoria. Por categoria. No Brasil, então, a nossa Constituição de 1988, ela reconhece, então, os acordos e as convenções coletivas de trabalho, como eu falei, como fonte normativa de direito, né? Então, como lei, como norma, que deve ser obedecido, que deve ser respeitado e que deve ser resguardado e tutelado pelo Estado também, né? E aí, então, eu trouxe aonde é que se encontra, né, esse assunto na Constituição. É o artigo 7º, que trabalha, né, com os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que visem, na Constituição, que visem a melhoria da sua condição social, né? O inciso 26 diz, né, reconhece, então, as convenções e os acordos, e o artigo 8º trabalha com a importância e a necessidade de você ter um sindicato na negociação coletiva. Tá? Então, é obrigatória a participação do sindicato na negociação de trabalho. Obrigatório, não é facultativo. Em termos também, conceito jurídico, nós temos, então, soluções desses conflitos entre a classe trabalhadora e a classe empregadora. A doutrina jurídica, ela traz duas modalidades de solução de conflito. Você tem a autocomposição e você tem a heterocomposição. A autocomposição, acho que o próprio nome já diz, né? Você tem duas partes colocando o seu ponto de vista e elas próprias irão, então, regular esse conflito. Vão se autocompor. E aí nós temos os acordos e as convenções coletivas como exemplo. Na heterocomposição, já não há acordo entre as partes. Então você vai precisar de um terceiro ator para solucionar esse conflito. Bom dia. E esse terceiro ator, então, pode ser o Poder Judiciário, né, através de dissídio coletivo, ou pode ser também através de arbitragem. Né? Então você escolhe uma arbitragem, você coloca, então, o conflito ali, o problema, e esse árbitro, então, é que irá fazer o julgamento. A database é o período que você negocia. Por exemplo, a database nossa para os metalúrgicos do Rio de Janeiro é outubro. 1º de outubro é o início da nossa database, é o início das nossas negociações. E vai até quando? O prazo anterior a fazer a assembleia. Por exemplo, o prazo limite na assembleia nossa para apresentar a pauta patronal foi ontem. Ontem a gente fez a assembleia de aprovação da pauta para encaminhar para o patronal para já começar ali, marcar o calendário, meio que entrar já nas discussões do acordo coletivo. E essa database você vai acordar qualquer coisa? Aí a gente vocês chegaram na conclusão. Chegaram no acordo das duas partes, aí tiver acordado, seja aí você assina. Aumento de salário ou melhoria. Database, uma data específica que os sindicatos têm para negociar com o patrão. Não importa, por exemplo, nossa database é maio, às vezes nós fechamos essa convenção lá em novembro, mas ela retroage sempre a maio, 1º de maio. Posso só didaticamente para o senhor explicar mais uma coisa, assim, que eu acho que pode facilitar? Bom, tem uma database que o senhor falou que é de vocês em setembro. É maio. Em maio, tá ótimo. Tá bom, em maio. Aí uma pergunta que eu acho que é interessante. Quem é que convenciona
que a database do seu sindicato é em maio? As partes. Uma resposta, as partes. E quem dá esse suporte para o sindicato é o advogado do sindicato. Na verdade, Pode ser ou não tem Então, obrigação. Você tem, né, um corpo jurídico dentro dos advogados. Isso daí a gente ainda vai trabalhar, porque um dos apontamentos que eu encontrei, que nós encontramos nesse estudo de dissertação, é exatamente uma problemática que é o advogado dentro do sindicato. olha, E a gente vai falar sobre isso. lá para nós, nem é os advogados, geralmente é o DIEESE. O DIEESE é quem é o nosso suporte nas negociações coletivas. Mas aí o senhor está falando, ele está falando de uma experiência do sindicato do senhor, porque tem vários sindicatos. Praticamente todas as entidades sindicais, raras exceções, trabalham com o índice de IES. A gente se embasa porque no passado eram feitos os cálculos de IES realmente apontavam o que diz o índice inflacionário. Vamos então dar. Não, que isso, é isso mesmo. Só para nós chegarmos a essas discussões de DIEES, que aí será mais calorosa ainda. Então, gente, assim, parte teórica, aí eu vou entrar na dissertação. Aonde se encontra a terminologia, né, a legislação trabalhando com convenção e acordo coletivo? Nós já vimos na Constituição que ela reconhece, o Estado reconhece a convenção e o acordo, e a CLT, então, descreve o que vem a ser, né? Então, no artigo 611 da CLT, diz que a convenção coletiva é um acordo de caráter normativo. E por que esse é um caráter normativo? Porque cria regras, cria normas, cria lei entre as partes. Tá? Pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações, né, nas relações individuais de trabalho. O que você acordar, então, na convenção, o impacto direto, né, é no contrato individual, porque aí acaba que vai interferir em cada trabalhador. O acordo, né, o que difere é que também é um acordo normativo de sindicatos representativos de categoria profissional, com uma ou mais empresas, da correspondente categoria econômica. Então, o que difere é que você tem, nas negociações, você tem representação, né, de categoria, e você, no acordo, você tem, então, esse sindicato podendo acordar e negociar com uma ou mais empresas. E não necessariamente você precisa ter um outro sindicato, ok? De categoria. Então, a convenção e o acordo, né, eles geram direitos, deveres, criam garantias e obrigações aos trabalhadores da categoria e às empresas também de categoria. Então, é uma lei do grupo que vai reger os contratos individuais de trabalho, ok? Como diz aí o Barros. Então, vou apresentar então para vocês o estudo, né, a minha dissertação de mestrado, que trabalhamos com alguns sindicatos aqui do Fórum Intersindical. Um deles, nosso amigo está lá, o Euquias, participou também conosco desse trabalho. Então, o tema, né, é a saúde do trabalhador nas convenções coletivas de trabalho. E aí, trabalhador e trabalhadora. Então, né, é a expressão de um novo método de análise. E aqui, quando eu for apresentar a dissertação, nós vamos ver que a dissertação contraria um pouco algumas coisas aí que o senhor falou, né? Então o estudo vai contrariar. E aí nós vamos, de fato, né, levarmos essas contradições. Faz parte que a teoria nunca mata com a prática. É isso aí. Vamos lá, vamos mostrar aqui o estudo. Que não é só teoria aqui. As conclusões vieram da prática, vieram pelo menos trazido de trabalhador. Mas vamos lá. Bom, o que motivou, né, eu ficar 2 anos no meu mestrado estudando isso? A problemática da saúde do trabalhador na perspectiva dos agravos e acidentes, né, de trabalho e esse impacto na saúde pública. E aí eu trago esse quadro para justificar essa problemática, né? Primeiro que a OMS, em 2013, ela emitiu um relatório dizendo que a cada segundo um trabalhador morre. A cada segundo. Piscou o olho, tem um trabalhador morrendo, né? Imagina, se aqui... a cada 15 segundos. Imagina, se aqui somos em 50, né, o tempinho que levaria minutos para nós todos aqui, acabarmos.
E 153 trabalhadores a cada 15 segundos sofrem acidentes de trabalho. Então, assim, isso daí já é, né, algo estarrecedor. Dentro de uma lógica, né, onde nós temos hoje um Estado que é dito um Estado democrático de direito, onde nós temos um Estado que dentro da sua Constituição Federal diz que o fundamento para você ser um Estado democrático de direito, um desses alicerces que garante essa estrutura é a dignidade da pessoa humana. Então você tem ali um rol no artigo 1º de 5 itens que são alicerces para você ter um Estado democrático de direito. E um deles é a dignidade da pessoa humana. E aí a minha grande questão é o seguinte: como é que eu posso trabalhar, falar, dar aula de dignidade da pessoa humana, trabalhar com direitos humanos, né, trabalhar com a Constituição, trabalhar no mundo jurídico, aonde existe um dado desse que a todo momento um trabalhador a 15 segundos morre. A 15 segundos você tem uma violação de um princípio fundante do nosso Estado Democrático de Direito. Nós temos uma violação de direitos humanos acontecendo o tempo todo com os trabalhadores. Então isso foi um grande motivador para nós nos debruçarmos durante 2 anos, né, eu, os orientadores, os colegas todos que participaram, Jaque, Ana, o Emerson, todo mundo, né, o Euquias. Então a problemática maior girava em torno disso. E aí, gente, um outro fundamento também, a Fundacentro, ela fez uma pesquisa em 2003, foi o resultado, né, de uma pesquisa, onde ela analisou, ela fez uma comparação de 2 dados. Um dado vindo da Previdência e outro dado vindo da Pesquisa Nacional de Saúde. E quando ela foi, então, unir esses 2 dados, gerou não bate, né? E não bate em proporções, assim, de quase 7 vezes a mais. Não bate por poucos números, né? São coisas assim, se fôssemos colocar em termos de percentual, ali, ó, a razão é quase 7 vezes mais. É absurdo, é absurdo. E aí, então, aqui, olha, por exemplo, a distribuição, né? Ele utilizou pessoas com 18 anos ou mais de idade, tá? Isso dentro dessa Pesquisa Nacional de Saúde, que referiam ter sofrido acidente de trabalho nos últimos 12 meses. E número de acidentes de trabalho registrado pela Previdência. Essa Pesquisa Nacional de Saúde, ela não quer saber se você tem uma carteira profissional de trabalho. Ela quer saber o seguinte: você é trabalhador? Né? É feita pelo telefone. Você é trabalhador? Sou trabalhador. Bom, sendo trabalhador, no período de 12 meses, você sofreu algum acidente de trabalho? Sim, sofreu. Era isso. Para a Previdência, nós já sabemos, né? Para a Previdência só é segurado, então só é quem contribui e quando é notificado, né? Então também temos todos esses... 95% é notificado. Pois é. Então a gente sabe que nós temos uma subnotificação. Esse, por exemplo, servidor público tem regime próprio, então ele está fora. Ele está fora. Porque não está contribuindo para a Previdência, né? É isso aí. Contribui para o regime próprio. Então Isso aí. ele está fora dessa. Também está fora. Também. O autônomo, que às vezes ele mas ele não contribui. Isso aí. Tem muitos casos. Ou também, muitos... Informal, isso aí, o informal. Também. O autônomo muitas vezes até contribui, mas se sofre algum acidente de trabalho, ele, né, porque ele contribui às vezes com aquele mínimo, não pode sobreviver com o auxílio e aí você acaba continuando, né? E assim, quando o trabalhador ele tem assim uma informação, ele busca o sindicato para poder emitir esse CAD, mas na grande maioria das vezes a gente não tem esse controle. Então eu acho que o número de acidentes é bem maior. É muito maior. É muito maior. Porque a pesquisa, o setor bancário não emite CAD para ninguém. Não emite? Ele emite assim, acidente de trabalho, cair de moto voltando do trabalho. Uma coisa que realmente, mas se for por doença, ele não admite. Eu trabalho 35 anos no Itaú, estou com problema no ombro, já há mais de 10 anos fazendo tratamento e tudo. E agora precisei sair de licença e eles não deram a CAD. Porque a empresa, quando a empresa está emitindo a caixa, ela está dizendo que ela é responsável por aquele trabalhador, aquela trabalhadora. Se é o caso da não emissão, é justamente por conta disso.
coloca como auxílio a doença, o B31, acaba inviabilizando essa loja. É isso aí. O profissional da saúde também se sente pressionado, porque o entregador falou assim, se você emitir, você é mandado embora. É isso aí. Eu só queria fazer uma observação. Vamos tomar como exemplo trabalhadores que trabalham com produtos inseticidas, né? Você tem o setor público e tem o setor privado, né? Então, nós aqui fazemos parte do setor público e trabalhamos com essa categoria que trabalha com vários tipos de inseticidas. Para ele comprovar um laudo, ele tem que passar por uma via crucis, né? Aí, nós temos casos hoje de pessoas que estão se aposentando por uma forma que não deveria ser, porque deveria ser por uma invalidez, uma vez que ele teve a exposição. Só que pela essa ausência de laudo, ele agora há necessidade que a justiça determine um laudo para que seja constatada essa exposição. Uma questão em relação à emissão do CAT, que é um documento obrigatório, né, a emissão dele, que a empresa terceirizada, ela deixou a critério do trabalhador, se era para emitir ou não. Ele achou que não haveria necessidade, mesmo ele ter sido alvejado por uma bala, né? Ele achou que não tinha necessidade. Ele disse, não, eu tô bem, tá tudo tranquilo. Daqui a 10 anos ele morre. Aqui, ó. Foi pior, porque o que aconteceu? Eles falaram, você tem certeza? A gente pode emitir o CAT pra você? Não, não precisa. 5 dias depois, ele começou a ter vários mal-estar em relação o coração disparar e não conseguia sair de casa, e aí ele foi pedindo os 15 dias, né? E aí pediu as férias dele para tentar ver o que estava acontecendo com ele, só que aí já tinha passado o período de emissão do CAT, ele perdeu, no caso eles falaram para ele que já tinha as 48 horas para emitir a CAT para ele, alguma coisa assim. Olha só, isso é porque o trabalhador não é hipossuficiente. Não, mas é porque o trabalhador não tem essa orientação da entidade a qual ele entendeu? Mas quando a gente fala da hipossuficiência, a gente também está falando, isso inclui. Tem um pesquisador que ele trabalha a questão de violência e ele diz que nós temos 3 tipos de violência, né? A violência direta, a violência física, a violência estrutural, que é a violência do Estado, né? Seja pela omissão... Exatamente, mas ele chama de estrutural. Ele chama de estrutural. Exatamente por isso. Está enraizada dentro das instituições, dentro do próprio ente, e a omissão é uma delas. A omissão, a legitimidade, como por exemplo, em algum momento do nosso país, nós já tivemos a escravidão como algo legítimo, não era, né? Criminalizado. Então, ele fala sobre isso. E a terceira é a sexismo, né? Essa violência cultural que ele traz como sexismo. E é interessante, por isso, né? Você acaba também colocando o Estado como um grande violador. Né? Um grande violador, um grande opressor. Bom, então eu trouxe aquela problemática, né, da questão da saúde do trabalhador, os acidentes, a dignidade da pessoa. Estou falando desse Estado, né, esse Estado democrático de direito. E aí, então, o que eu fui fazer para estudar, né? O que eu utilizei para poder estudar essa questão da saúde do trabalhador nas negociações? Então eu fui pegar convenções coletivas de trabalho e fui olhar para ela com um olhar voltado para a relação dessas convenções com a saúde do trabalhador. Tá? Então eu não olhei para essas convenções no quesito, por exemplo, financeiro, eu não olhei sobre outras questões que não a saúde do trabalhador. E aí, então, ao longo do meu trabalho inteiro, o que foi o que a gente chama de questão norteadora? O que norteou esse estudo até o final dele? As convenções coletivas de trabalho, elas expressam a garantia de direitos em saúde do trabalhador? Não. Essa era uma hipótese. Eu também achava que não, mas vamos, de fato, então, estudar e verificar se tem ou não. Porque se nós temos hoje um instituto, como nós já vimos anteriormente, esse instituto, ele nasceu exatamente para que você converse entre as duas classes, né? Você conversa a classe trabalhadora, a classe empregadora, sobre conflitos, sobre problemas, para que você, então, solucione entre as partes. Já que você tem um instituto normativo do Estado, você já tem leis garantidoras.
Mesmo você tendo as leis garantidoras, nós vimos aquele cenário que eu apresentei a vocês. A cada 15 segundos um trabalhador morre, a cada 15 segundos um trabalhador morre. Nossa, mesmo tendo a garantia estatal, né, da defesa da dignidade da pessoa humana, da dignidade do trabalhador, mesmo assim isso acontece? Tá, então acontece em relação a normas já ditas pelo Estado. Mas será que nós, enquanto trabalhadores, tendo essa autonomia privada para negociar, estamos utilizando esse instrumento como forma de garantir novos direitos para a saúde do trabalhador? Bom, então já vimos a questão norteadora, né? Então, tendo aquela problemática, nós então, quais foram os objetivos que nós traçamos para nós respondermos àquela questão, né? Temos então como objetivo analisar cláusulas referentes à saúde do trabalhador nas negociações coletivas de trabalho, e aí decidimos então pegar sindicatos dos 3 setores da economia, para ficar uma coisa bem balanceada, não ficar só de um setor. Então utilizamos o setor primário, né, tendo agricultura, pegamos a agricultura apenas. No setor secundário trabalhamos com sistema industrial e com construção civil, e no setor terciário trabalhamos com o sindicato dos bancários e dos aviários e um outro. Agora me fugiu. Bom, e aí o que nós fizemos então? Depois que colhemos, né, essas convenções coletivas desses sindicatos, nós fizemos então um levantamento bibliográfico sobre essas questões que eu apresentei inicialmente e algumas outras, né, eu tive que fazer um recorte. Fizemos então uma pesquisa dentro desses setores, né, desses 3 setores. Classificamos essas cláusulas sobre saúde do trabalhador dentro das convenções coletivas, utilizando um referencial temático, que foi um estudo que o DIEESE fez. Esse estudo do DIEESE é um estudo onde ele pegou, dentro de um sistema que eles possuem de negociações coletivas, convenções e acordos coletivos de 2010 a 2012. Então eles analisaram vários acordos e convenções, inúmeras cláusulas, e após analisar, eles criaram então categorias, temas para você ir recortando esses assuntos das convenções e ir colocando então o que a gente chamou de eixo. Então são 19 eixos, tá? Então eles trabalham, por exemplo, com equipamento de proteção individual. Ele trabalha com questão de saúde do trabalhador de forma mais abrangente, como por exemplo, ele trabalha riscos físicos. Ele trabalha com temas como garantia para as mulheres. Ele trabalha com temas como espaço de lazer para os trabalhadores. Equipamento de segurança, garantia para as mulheres, participação dos trabalhadores. E aí a participação dos trabalhadores é dentro de convenções coletivas, colocando que o trabalhador terá que participar de algumas reuniões, ou o trabalhador terá que estar presente no momento tal, no momento Y, o que a lei não determina, condições a mais do que a lei determina. Temos, por exemplo, condições de trabalho como tema. Temos prevenção de acidentes e doenças de trabalho, né? Existe na convenção coletiva algo que trabalha essa temática? Ou seja, você tem na sua categoria algo que você sabe que traz ali acidentes ou ocasiona doenças profissionais. Só que o fato de você simplesmente saber e não ir na origem que ocasiona, né, esses problemas para o trabalhador. Então existem algumas cláusulas, pouquíssimas, mas que trabalham nessa perspectiva de mudança dentro da própria empresa. E aí várias outras, tá, gente? Depois eu disponibilizo para vocês. Garantia, por exemplo, para trabalhadores com deficiência, ritmos de trabalho, inovações tecnológicas e organizacionais, que também é muito interessante, né? Que a maioria das cláusulas, a maioria das convenções analisadas não tem, por exemplo, esse tipo de cláusula. Caso tenha alguma inovação, ou caso vai entrar algum maquinário, por exemplo, dentro da empresa, você vai dar um treinamento, tem isso na convenção?
Você tem na convenção pois é, mas existem algumas convenções que têm. Então é interessantíssimo, né? Então, assim, caso tenha alguma novidade tecnológica que vai entrar dentro de determinada empresa ou setor, né, de categoria, e que você, com isso, obrigatoriamente você vai ter demissões, porque a máquina, você tem um respaldo dentro da cláusula dizendo que os profissionais serão realocados, ou você poderá apenas demitir um percentual X. Então, tudo isso você encontra. São poucos ainda, mas encontra. Bom, dito isso, então, nós classificamos essas cláusulas. Depois, nós realizamos encontros de grupo focal junto com sindicatos, como eu falei, pertencentes ao Fórum Intersindical, né, que acontece aqui. Nesse grupo focal, então, o que nós fizemos? Apresentamos esses eixos temáticos e apresentamos as cláusulas pertinentes a esses eixos temáticos, tá? Cláusulas dessas convenções. Então, em grupo focal, nós discutíamos essa cláusula. E depois nós definirmos, então, categoria de análise interpretativa. O que seriam essas categorias? Criamos 4 categorias de análise. Líamos, então, uma cláusula e colocávamos se essa cláusula era uma cláusula inovadora, garantia novos direitos, além do que a CLT determina, ou eram cláusulas repetidas, eram cláusulas que já constavam, né, já tinha ali o enunciado inteiro na CLT, ou seja, eram cláusulas redundantes. Classificávamos então dessa forma. E o grupo focal então criou 2 novas categorias, que era a categoria de responsabilização e a categoria de desresponsabilização. De responsabilização, então, o que as partes acordavam e colocavam, então, alguém responsável por algo que a lei não determinava. Um exemplo de condição de trabalho, um exemplo de inovação tecnológica. Tinha a responsabilidade de que o trabalhador, por exemplo, iria financiar o curso dos trabalhadores, porém, quem determinava quem fosse dar o curso era o sindicato dos trabalhadores. Então, se é um curso que será oferecido para os trabalhadores, nada melhor do que o próprio corpo de trabalhadores escolher, então, qual será o curso, quem irá dar o curso e não o capital. Então, isso seria, por exemplo, um exemplo de cláusula de responsabilidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Bom, falei para vocês um pouco do caminhar, né, quais eram os nossos objetivos, o passo a passo que fizemos e a justificativa, né, como eu já falei para vocês anteriormente do trabalho, é que para o campo dos direitos humanos e saúde, que é o campo, né, aqui, que a gente trabalha aqui no DIS, com o olhar para a saúde do trabalhador, justifica pela participação do trabalhador ser imprescindível e fundamental nas negociações coletivas, nas convenções. Assim como é característica fundante do campo, né? E você olhando então isso, você dá voz aos trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho, ok? Dignidade e cidadania construindo então novos direitos. Então foi isso que justificou esse trabalho, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, como aqui é uma aula também, eu trouxe... Quando a gente faz um estudo, uma dissertação, um estudo acadêmico, a gente tem que utilizar alguns referenciais teóricos, que na realidade os referenciais teóricos é o que nós estudamos e nós nos apropriamos daquele olhar para que nós então possamos nos debruçar em novos estudos. Então eu preciso ter um olhar de alguém, né, que já lá atrás já escreveu, já estudou, já apresentou. Então, por exemplo, eu trago como esse referencial historicamente, em relação à área da saúde do trabalhador, né, que é marcada por lutas e movimentos sociais. E aí trago, então, Minayo dizendo que ela é marcada por lutas, né, de movimentos sociais, resistência, conquistas, limitações nas lutas coletivas por melhores condições de trabalho, de vida e de trabalho, pelo respeito, desrespeito das empresas, a questionável legislação existente, aquilo que a gente estava falando, e pela omissão do Estado na definição de políticas nesse campo, bem como sua precária intervenção no espaço laboral. Tá? Então a gente tem isso como um referencial teórico.
Tem então uma problemática, temos essa omissão do Estado e temos então a questão de uma convenção coletiva, de uma negociação coletiva ter a importância que tem, exatamente por essa justificativa aqui. Uma das características básicas da saúde do trabalhador, segundo Mendes, né, e Dias, é o surgimento de novas práticas sindicais em saúde, né, a gente está fazendo aqui um recorte da saúde, tá? Traduzidas em reivindicações de melhores condições de trabalho, né, através da ampliação do debate, aquela hipossuficiência, né, se a gente tiver um debate amplo, se todos os trabalhadores souberem de todos os seus direitos, ainda assim vai continuar hipossuficiente por conta de força de capital, mas, né, essa hipossuficiência ela fica menos profunda, né? Circulação de informações coletivas, isso é um dos grandes problemas que os sindicatos acabam encontrando, né? Você chegar até aquele trabalhador de lá, né? Porque todo mundo aqui tem amigos e que já ouviu algum trabalhador dizer assim, o meu sindicato, não sabe nem quem é o sindicato, porque nunca foi, mas o meu sindicato não serve para nada. Né? Todo mundo já ouviu isso. Né? Meu sindicato não serve para nada. Por mim, acabava o sindicato. E aí, assim, calma, né? Vamos conversar um pouquinho. Você sabe qual é o objetivo, qual é o nascedor, por que tem um sindicato? Né? Então, é falta de informação. E aí, inclusão de pautas específicas nas negociações coletivas, da reformulação do trabalho nas comissões internas, né, nas CIPAs. Então, ele está trazendo aqui que uma das características básicas de saúde do trabalhador é exatamente isso. Vamos conversar? Vamos inovar nas pautas? Ao contrário, né, quando o senhor falou assim, nas questões sociais, acaba que sempre se repete aquilo que já está escrito. Não foi isso? Não tem muita inovação. Mas será? Então, assim, né, relação é aqui novamente, assim, só fazendo esse recorte, que mesmo que a gente que estamos aqui falando de cláusulas, né, sociais, a gente está aqui fazendo um recorte para a saúde do trabalhador, tá? Fazendo um recorte aqui. E aí eu trouxe um exemplo do que nós trabalhamos no grupo focal. Então, apresentava uma cláusula, né? Por exemplo, essa daqui estava no eixo de equipamento de proteção, trazia o que estava estabelecido na cláusula, que estava escrito na cláusula acordado, e aí depois procurava dentro do ordenamento jurídico para verificar se aquela cláusula já tinha alguma norma escrita pelo Estado. Nesse exemplo, tinha copia e cola da legislação, né? Obrigando os estabelecimentos de serviços de saúde a fornecerem equipamentos de proteção aos empregados para o exercício das respectivas funções, na conformidade da legislação de higiene, segurança e medicina do trabalho, sendo obrigatório o seu uso. Aí eu trago a CLT, que diz exatamente a mesma coisa. Esse de cima da convenção. Então, quer dizer, o que a gente traz... O empregador está obrigando o SESMIT a oferecer o serviço de medicina e segurança. Não. Conformidade com a legislação de higiene. Está dizendo que obrigam-se os estabelecimentos de serviços de saúde. Então, o empregador, o local que você está trabalhando. Se você é funcionário, o gestor. Gestor, empregador. É a empresa, é sempre o empregador, não é o empregado. E a CLT diz exatamente, olha, que a empresa é obrigada a fornecer. E aí, a grande questão é o seguinte, gente. Utilizando o Instituto da Negociação Coletiva, a database, todo o movimento que precede a negociação, ao acordo, qual é a necessidade? Esse exemplo aqui específico, qual é a necessidade de se perder um tempo danado, de se perder um espaço na convenção coletiva, na negociação, para você acordar algo que é cópia e cola da lei? Na maioria das vezes, os empregadores não cumprem a legislação. E quando está na convenção coletiva, você pode entrar na questão do cumprimento do dissídio coletivo, né? E aí levar para a justiça, que vai incidir em multa e fazer que o empregador cumpra com o que está estabelecido na convenção coletiva. Realmente parece extinção de linguiça, porque o correto seria que os empregadores cumprissem
a CLT, mas não cumpre. Em virtude disso, por exemplo, que você tá trazendo, se estiver na convenção, se não for cumprido, recorre ao Poder Judiciário. Parênteses. Mesmo que estando na lei, se não é cumprido, você também recorre ao Poder Judiciário. Então, assim, o recorrer ao Estado para que o Estado faça valer uma norma, tá. E aí, uma outra coisa que, para mim, eu vejo como um problema. Você acaba desvirtuando um instrumento que é a negociação coletiva expressa nas convenções e nos acordos para algo que não é a finalidade. Porque se vocês vão ver aqui depois do estudo dos dados, se você tem hoje uma convenção coletiva e que você tem 20% dela, de toda uma convenção, você tem 20% dela tratando questões importantes voltadas para a saúde do trabalhador apenas, e você tem 80% dela, onde eu digo para vocês que 56%, quase 60% são cláusulas redundantes, nós estamos pegando um instrumento que deveria ser algo aonde ali estivesse muitas cláusulas aonde melhorasse as condições de trabalho, e nós temos quase 60% dela cópia e cola de legislação. Perda para o trabalhador. Para o capital, isso é ótimo. O capital quer mesmo é que quase 100% da convenção coletiva seja CLT. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele vai cumprir mesmo. Entendeu? Não, porque aí é a mesma coisa. Se não cumprir, recorre ao Poder Judiciário por conta de dissídio ou por conta de uma ação qualquer. Então é assim, olha, o estudo, tanto do DIEESE e o meu, né, e o nosso aqui do GIS, eles chegaram à mesma conclusão nessas análises dessas cláusulas. Apenas 23% são cláusulas voltadas para a garantia da saúde do trabalhador. E aí, volto àquele slide lá, por isso aqui, de repente, né, pode ser uma das justificativas, que a cada 15 segundos um trabalhador morre. A cada 15... Né? Nós temos hoje um Estado omisso, nós temos hoje um Estado com algumas normas garantidoras, mas que a gente sabe que essas normas garantidoras, mesmo que fossem obedecidas na sua totalidade, ainda assim estaríamos tendo problemas. Estado mínimo. Né? Ainda assim estaríamos tendo problema. A velocidade dos acontecimentos dessa relação de trabalho e empregador, ela é constante e rápida, né? E rápida, as coisas acontecem. E a legislação, a gente sabe, é um processo moroso, tem que passar por todo um processo legislativo, aí tem os interesses, aí tem as bancadas, aí tem, né? Lá os médicos, tem os advogados, tem a bancada religiosa, tem tudo isso. Então, gente, e não podemos esquecer, né, de um fator importantíssimo, que é, hoje, nós temos ainda, né? Temos um sistema de financiamento de campanha, aonde as pessoas que estão lá olhando para a população e fazendo as normas são todos do todos, né? São a maioria, muitos do capital. Muitos do capital. Os servidores públicos estatutários, porque essa legislação parece que não pontua. Não, aqui nós não pegamos nenhuma. Não pegamos estatutário. Exato. Aí nós ficamos assim. Não. Nós, aqui o estudo, o recorte dele não pegou. Porque aí, de fato, são institutos diferentes. A negociação coletiva do privado é uma e do estatutário é de uma forma diferente. Tem questão, né, como você não tem a CLT, você tem um ente, e aí já dificulta, né? Então, não é. Aqui não está englobando. Nesse estudo não está englobando, mas a terminologia, aquela base conceitual que foi dada no início, na primeira parte da aula, sim. Aqui no Fórum Intersindical, nós temos um grupo de trabalho que é um grupo de trabalho de negociações coletivas. E aí, nesse grupo de trabalho, eu acho que é o local apropriado para trazer essas demandas. Em conjunto, vamos entender quais são os gargalos e vamos juntos procurar
trazer soluções, pensar em soluções, né? Ajudar, estarmos juntos. O fórum acontece toda sexta-feira, a última sexta do mês. É um espaço aberto, onde todos os trabalhadores e sindicatos venham aqui, falam as suas demandas. A gente sempre tem um boletim informativo que sai mensalmente. Depois temos uma oficina temática trabalhando sobre algum assunto. E essa oficina temática, inclusive, por demandas de vocês, nós podemos ter um assunto específico, por exemplo, direcionado a essa problemática dos estatutários. É só trazer como sugestão. Ou não precisa de uma oficina temática. Vamos conversar sobre isso, trazer problemas e soluções dentro desse grupo de trabalho das negociações coletivas.